Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro episódio do Pode Contar, que é o meu podcast onde eu vou abordar todos os assuntos atuais e interessantes para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Vanessa Machado e trouxe já um assunto polêmico para iniciar quebrando tabus, a harmonização íntima masculina ou aumento peniano. Você já ouviu falar desse assunto? E para nos contar tudo e mais um pouco sobre esse assunto polêmico, eu estou aqui com a doutora Betânia Kozlovski, que é especialista em harmonização íntima masculina, referência no Brasil hoje nessa área. E é um prazer te ter aqui hoje, doutora. Te apresente, nos conte quem é a doutora Betânia. Muito obrigada, doutora. Adorei o convite. Estou muito feliz de ser a primeira convidada do programa. Então, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional e muito tempo eu trabalhei com a parte estética, já com cirurgia plástica, enfim, mas hoje eu realizo bastante desses tratamentos não tão invasivos. Tenho o prazer de trabalhar com a doutora Vanessa, já faz um ano. E é um assunto um pouco novo, uma novidade, os homens ainda não conhecem muito, não faz muito tempo, né, que a gente começou a fazer esses preenchimentos corporais e eles têm um pouquinho de medo, mas acredito que hoje aqui no programa a gente vai deixar todo mundo bem tranquilo. Com certeza, vamos esclarecer as dúvidas e quebrar então esse tabu de que é algo tranquilo ser realizado, algo que aumenta muito a autoestima, né? Isso aí. Dá um calor a mais nas relações, tenho certeza disso. Certeza. E a gente vai conversar sobre esse tema, assim, assunto bem completo mesmo. Bom, vamos começar então com algumas curiosidades que a gente tem sobre a harmonização íntima. Vocês sabiam que a busca por procedimentos estéticos desse tipo tem crescido exponencialmente nos últimos anos? Os países que mais realizam esse tipo de preenchimento é a Coreia do Sul, Estados Unidos e o Brasil. Outra curiosidade interessante é que nos Estados Unidos a busca da harmonização íntima aumentou 54% nos últimos anos. E como a doutora comentou, né, existe esse crescimento, um produto, né? É um tratamento novo que vem crescendo e vem quebrando esse preconceito, vamos dizer assim. Os procedimentos, eles já existem, né? A doutora Sim, sabe, há ela já muito está tempo. aí há 12 anos trabalhando com isso, né, exatamente. Realmente, a parte íntima, o pessoal fica um pouco mais assim, né? Tem um pouco mais de cuidado, mas tem que deixar tranquilo que o procedimento é super seguro, super tranquilo de realizar. Tá, a gente vai conversar sobre isso, com certeza. Bom, doutora, o que exatamente é a harmonização íntima ou a sua técnica exclusiva, que é o Size Up? Conta mais o que é isso para o pessoal entender. Perfeito. É um procedimento estético, mas é não cirúrgico, realizado com ácido hialurônico, que a gente já está acostumado aí a ver bastante procedimentos faciais, corporais, né? O ácido hialurônico traz volume, então na harmonização íntima, o Size Up traz volume e correção de assimetrias, deixa mais bonito. Então, é um procedimento de preenchimento dérmico mesmo, para trazer volume e tamanho. Que interessante. E quais são os principais motivos, então, para os homens procurarem esse tipo de procedimento, Betânia? Conta aí pra gente. Eu acredito que o principal motivo deles procurarem é realmente eles chegam pedindo aumento de tamanho, né? Aumento de volume. Mas esse aumento de tamanho e de volume acho que está ligado bastante à autoconfiança, à segurança deles, né? E eu acredito que eles têm mesmo que procurar, porque a mulherada aí já está procurando há bastante tempo. Quando a gente quer fazer um preenchimento, porque a gente se sente melhor, né? A gente se sente bem, a gente se sente feliz. E eu acredito que também está ligado a isso, essa segurança, autoconfiança. Que legal. Super interessante esse tema, né? Muito legal. E como é que é feito o procedimento? Que por mais que a gente já esteja acostumada com agulha, com anestesia, com microcânula, tudo que é mais sensível, assim, essa região ela é, assim como na mulher, eu sei que a pergunta que não quer calar é se dói, como é que é, o que é injetado, por onde que entra. Então, eu acho que é bem importante a doutora explicar como é que é feito o procedimento, para que seja praticamente uma consulta aqui hoje. Isso, vamos consultar. Para tirar essas dúvidas. Como é que é feito, assim, o procedimento? Então, ele é feito na clínica, né? Não precisa de intervenções cirúrgicas nem nada, internação, não. É um procedimento
estético realizado em clínica, super tranquilo, não dói, já vou falar, né? Eu sei que tem essa pergunta, mas não dói. Tem uma pequena anestesia, tá? Bem na base do pênis, onde é menos desconfortável do que fazer um botox daqui a pouco, ou tirar um sangue. É super tranquilo mesmo, tá? Uma anestesia tipo de dentista. Então, depois de anestesiado, o paciente não sente mais nada. E a gente usa, para esse preenchimento dérmico, né? Uma cânula, que não é um instrumento pérfuro cortante, então os homens não precisam ter medo, né, que não vai acontecer nada. E esse preenchimento, ele é na pele que recobre o pênis. Então, não vai entrar ali em camadas mais sensíveis, como a glande, o corpo do pênis. Então, realmente fica sendo um procedimento super indolor. E fica imperceptível, assim, doutora? Fica. Ninguém percebe que foi feito. Não percebe, porque a acomodação do produto ali dá uns dias, né, pra ficar. A gente tem essas diquinhas aí depois pro paciente. A gente faz esse preenchimento dérmico, então, com ácido hialurônico de 10 a 20 ml, dependendo da quantidade. E sempre na pele, o paciente sai dali em 40 minutos, 1 hora, vai para casa sem aquela função de pós-operatório, então não tem muitos cuidados, assim, excessivos. Então, ele já pode sair dali, ele pode dirigir e trabalhar, não precisa ficar, né, de licença nem nada. Ele é um procedimento estético super tranquilo. Tem uns cuidadinhos ali, obviamente, né, de pós, mas é tudo bem tranquilo. E, enfim, eu vou dando essas diquinhas do pós depois na consulta. Sim, com todas as orientações. Com todas as Então, é um orientações. procedimento que não precisa de repouso. O paciente Não. segue a rotina dele normalmente. Ele não precisa de repouso. A gente tem umas coisinhas que a gente tem que pedir, que, por exemplo, a gente tem que evitar relações sexuais por alguns dias, Sim. de 7 a 10 dias, dependendo da quantidade que é colocada. E é umas coisas assim, o treino, se for um treino assim, um futebol, uma luta, a gente pede pra dar uns 2 dias ali de cuidado, piscina também, sauna, essas coisas assim, por conta mais do procedimento que, como tem ali Tem que ter um cuidado. tem que ter um cuidado com onde a gente coloca anestesia, então a gente pede ali só um cuidadinho, mas é coisa tranquila. Não precisa. Sim, é super tranquilo. Super tranquilo. Comparado a outros procedimentos que a gente Exato. faz, é super tranquilo, Não, né? total. Eu vi já muita coisa. Eu não trabalho com isso, né? Mas eu vi muita coisa com prótese, como, enfim, preenchimentos com outros produtos que a pessoa tem que ficar uns dias afastados do trabalho. Então, esse não precisa de nada disso. Ai, que Bem bom. tranquilo. Tá, então, quanto que aumenta? Porque eu sei que todo mundo quer saber. Quanto que aumenta? Quanto que aumenta? É por sessão, não é por sessão? Dá pra escolher o tamanho que ele quer? Como é que é? Então, a gente tem que avaliar, né, o tamanho. Primeira coisa, a gente avalia o tamanho que o paciente já tem. Tá. E ali a gente, no dia que a gente for fazer, a gente consegue dizer, já na conversa com ele, a gente consegue dizer, olha, que vai mais ou menos tanto, mas eles sempre querem aumentar mais um pouquinho, tá? Então, é quantidade de produto dependente. Se a gente colocar mais produto, a gente vai chegar num resultado maior. E aí, então, a gente tem uma base de produto já, que a gente já sabe, assim, que menos que isso não vai fazer muita diferença. Então, a gente já começa dali, de mais ou menos 10 ml, e a gente pode chegar a 15, 20 ml do produto. E aí, quanto mais produto, maior fica, né? Então, pode chegar a 3 a 5 centímetros de espessura. E de comprimento na forma relaxada, ele pode aumentar de 1 a 2 centímetros, mas eu já tive um caso que já aumentou 3 centímetros de comprimento. Ah, sim, é considerável, né? É considerável, é bem difícil e é bem considerável. Então, o paciente, ele faz essa sessão, vê o tamanho que ficou, e depois de Isso. quanto tempo ele pode colocar mais, assim? Ele pode colocar mais já depois de 15 dias, tá? Então, depois de 15 dias, o produto já vai ter assentado ali, já vai estar tudo direitinho. Então, se ele achou que, eu gostaria de mais, eu aumentei 3, mas eu gostaria de chegar a 5. Aí ele pode estar fazendo uma nova sessão, colocando mais uma quantidade ali que eu e ele, a gente decide, né? Sim. Juntos, né? Ver o que é cabível, quanto que ele quer investir também. E aí ele pode ir até chegar onde ele quiser. E como é que a doutora... Agora é uma pergunta que nem tá no script, tá? Como é que a doutora lida com a vergonha? Assim, porque é uma mulher bonita, né? Carismática. Eu sei que tu deve já conduzir de uma forma que o paciente ele se sinta mais à vontade. Mas eu acredito que a maioria dos homens, eles já tem um pouco de receio. Inclusive, eu acho que deve ter muito homem que não faz com medo disso, né? Exato. Eu separei isso pra falar depois, mas de vergonha da minha parte, eu não tenho nenhuma, né? Eu acho que eles se sentem constrangidos, mas não é porque é eu, uma mulher, enfim, eu acho que eles ficariam constrangidos de qualquer pessoa, porque é um assunto sensível,
às vezes, para alguns. Então, falar sobre isso... Homem já não fala muito sobre isso, né? É sensível, Então, tu vai chegar num lugar... e eu dou certeza pra ti, assim, que se eles chegarem até mim, eu acolho muito esse sentimento. Eu sei como é que é, eu entendo como é que pode ser isso, essa vergonha, esse constrangimento. Mas, assim, são 5 minutos comigo, eles já ficam totalmente Super à vontade, em né? casa. Não, eu lido com isso muito bem, né? A gente trabalha com pessoas, né? Autoestima, com com saúde das autoestima, pessoas, né? exato. Então, comigo, eles têm um pouquinho de vergonha no início, mas depois... São 10 minutinhos ali, eles já estão tranquilos. Só quebra o gelo ali, tá tudo certo. Exato, a gente faz uma piada. Ai, fala que bom, uma... doutora. Que bom. Eu ia te perguntar também isso. Eu sei que psicologicamente isso influencia muito, né? Como a gente comentou no início, é a autoestima, é a confiança, né? Desse Exato. paciente, é de repente aquela relação amorosa que tá meio abalada e aí dá um upgrade, né? E eu queria entender um pouquinho mais isso, assim, tu vê no dia a dia da tua clínica essa alegria, essa transformação na vida desses pacientes, porque tem o retorno, né? Então, tu deve acompanhar o quanto isso impactou e influenciou na relação e na vida dessa pessoa, né? Com certeza. Eles, assim, pra mim, como tem essa, até que tu falou antes, uma relaçãozinha um pouco de vergonha, às vezes eles não me contam tudo, né? Mas a gente vai conversando ali nessa 1 hora de procedimento, eu vou entendendo algumas coisas, tá? E também tem os feedbacks depois. A grande maioria fala, assim, claro, chega lá querendo aumentar, né? Eu quero aumentar, quero chegar tanto, ou, enfim, os motivos deles, né? Cada um tem o seu, pessoal. Mas eu vejo que isso é muito ligado realmente a essa autoestima, a confiança. Eles querem ficar melhores para eles e também para agradar a parceira, né? Sim. E como o meu trabalho, ele é um aumento de volume, principalmente de espessura, né? Então, de comprimento a gente consegue ter um ganho também, como eu te falei, mas é o de espessura o que eu ganho mais. E as mulheres, né? Não sei o que estou falando, tá? É a ciência... Tá comprovado que as mulheres preferem, né, a espessura maior do que um grande comprimento. Exato. Então, eles já sabem disso e já falam isso. E muitos deles, a grande maioria, na verdade, eles vão para agradar a esposa. Ai, que legal. Interessante. Eu achei interessante também. Eu quero te perguntar a tua visão sobre a sociedade hoje, assim, como a gente comentou, é um procedimento novo, né? Mas eu quero saber se tu acha que existe ainda um preconceito. Por que eu quero dar essa pergunta? Porque quando a gente faz lá o nosso marketing e a gente vê os comentários, assim, aleatórios, né, nas redes sociais, eu percebo muito preconceito, assim. As pessoas, eu tô feliz com o meu, né? Olha, as pessoas querem inventar a roda, uns comentários assim. E eu quero saber se tu ainda sente isso, qual a tua visão, se tu acha que isso daqui a pouco vai se tornar mais acessível, as pessoas vão entender mais também que não tem problema nenhum procurar um procedimento desse tipo. Exato. Qual a tua visão? Eu acho que... Assim, pra mim, eu não vejo tanto, assim, não digo preconceito, acho uma palavra difícil, assim, de falar, mas eu vejo muita dificuldade da parte dos homens em falar sobre. Então, daqui a pouco é até uma vergonha, até uma coisa ali de uma autoestima baixa. Então, eu vejo também as mensagens que a gente recebe ali de... muito engraçadinhas, né, falando essas coisas, mas é porque ainda é um procedimento novo, é uma coisa nova. E eu acho que todas as coisas novas, que hoje em dia não são mais novas, passaram por isso, né? Eu lembro de você falando de PMMA, ou quando a gente, como mulher, começou a preencher lábio, também tinha muito comentário, tinha muita piadinha. E hoje em dia é uma coisa normal, né? É uma coisa tranquila e é porque tá muito novo, sabe? Eu acredito que vai bombar logo, logo, logo. E, assim... Eu lido bem com isso, sabe? Eu consigo contornar isso e eu vou te falar que as pessoas que chegam até mim são tão legais, sabe? Eu escuto coisas tão legais que eu não dou bola, sabe? Daqui a pouco essa pessoa aí que tá comentando uma coisa é aquela pessoa que vai estar lá fazendo depois, sabe? Mais pra frente. Eu tenho uma história engraçada, posso falar? Claro, deve. Tá. Primeira vez que eu quis entrar nessa parte íntima, eu quero fazer um adendo, tá? Eu quero te parabenizar aqui por ser uma das pioneiras, tá? E inclusive para falar abertamente sobre esse tema, né? Que a gente sabe que ele é mais delicado. E também pela tua visão empreendedora em fazer algo que quase ninguém faz. Porque a gente sabe que é delicado, nem todo profissional vai querer fazer, né? E tá tudo bem. Mas eu quero te dar meus parabéns mesmo, porque isso profissionalmente é uma baita visão.
Então, eu achei interessantíssimo quando tu me trouxe isso no passado e fico muito feliz com o teu sucesso, né? Eu acho que pelo que eu te conheço, sim, tu deixa o paciente muito tranquilo. Eu sei que tu tá mudando vidas, não só do paciente, mas das pessoas ao redor dela. E, querida. de verdade, assim, eu te parabenizo. Ai, amiga, obrigada. Parabéns, porque, sério, não é porque ela tá aqui, tá? Mas ela é incrível mesmo, excelente profissional. Querida. Não tem quem não goste do atendimento da doutora Betânia. Ai, meu Deus. Mas agora nos conte, então, essa Tá. coisa engraçada. Então, como tu tava falando isso, dessa coisa de preconceito, foi muito interessante que um tempo atrás lá eu tava pensando em fazer o curso, né? E a formação específica, e ela é muito cara, ela é, enfim, né? São ótimos profissionais, não é que é muito cara, mas é um investimento, né? E eu fui pra praia e eu tava voltando com um casal de amigos. E eu toquei no assunto, já tinha conversado com meu namorado antes, eu toquei no assunto e eu falei, gente, olha só, tem isso acontecendo, é um investimento alto, o que vocês acham? E aí o menino, a primeira vez que ele escutou, ele falou, nossa, não, imagina, eu nunca vou precisar disso. Eu comecei a contar mais sobre quanto que aumentava, como é que ficava, aí comecei a mostrar umas fotos, isso a gente voltando da praia. E aí quando a gente já tava ali em Canoas, ele, mas quanto é que é? Sabe? Ele já tava assim, mas é legal, né? Então, assim, é uma coisa que na hora que escuta, fica, né? Tipo, que isso? Mas tu vai conversando, a pessoa vai estudando, vai vendo sobre o assunto, ela vai ficando super tranquila. Então, eu acredito que essas pessoas que estão assim ainda, daqui a pouco elas já vão estar bem acostumadas, a gente vai estar cada vez mais falando por aí. Com certeza. E aí, vai expandir. Os riscos, doutora, desse procedimento, porque é algo que se der alguma coisa, meu Deus, só tem um. Então, a gente tem que falar dos riscos. Existem riscos, eu acho, como qualquer procedimento, né? Me corrija se eu estiver errado. Mas a gente minimiza ao máximo, é isso? Com certeza. Assim, se bem aplicado, se feito bem direitinho, né? Acredito eu que não tem muito risco, assim, um risco muito, né? Mas, assim, todo procedimento, ele pode causar vermelhidão, inchaço, um roxinho, hematoma ali, aquela coisa que fica ali na hora que a gente vai preencher. Então, isso é normal, né? É normal, ainda mais às vezes a gente coloca grande quantidade de preenchimento ali, então ele pode causar ali um certo desconforto ali nos primeiros dias, né? Pelo peso, pelo inchaço, mas isso tudo é normal. E, assim, fazendo direitinho, não tem nenhum risco, assim, muito... Porque é um preenchimento dérmico. Então, assim, a gente tá ali na pele, né? E qualquer coisa que a gente faz na pele, quem estuda para isso sabe resolver, né? A gente sabe lidar com as intercorrências de pele. Então, não fiquem com medo, tá? Eu sei que é uma coisa de virilidade para homem, mas é uma pele, né? A gente tá tratando de pele, de preenchimento dérmico, então a gente consegue minimizar qualquer coisa que possa acontecer, sabe? É uma via de mão dupla, né, doutora? Exato. A gente tem que ter o cuidado em clínica e na hora do procedimento, com o estudo, óbvio. E também o paciente no pós-operatório, né? Isso. Como a doutora comentou, assim, evitar as relações sexuais, atividade de alto impacto. Então, todo cuidado nesse momento, em qualquer procedimento, é muito importante. É fundamental, né? É fundamental. Doutora, eu acho que a gente já comentou a maioria das dúvidas que o pessoal tem, né? E eu quero fazer um bate-bola, meio de resumão contigo, tá? Tá bom. Bem assim, direto mesmo, tá? Qual é a maior dúvida que os pacientes têm sobre a harmonização íntima? Quanto custa? Eles só querem saber quanto custa. Tá, interessante. Eu já ia chutar aqui que era se dói ou quanto aumenta. Não, essa vem depois do quanto custa, é se dói. Entendi. E qual a maior vantagem desse procedimento? Pra ti, assim, o que tu acha? Confiança e bem-estar, assim, mental, psicológico, segurança pro homem, né? Legal. E o maior desafio pra ti? Hoje, eu acho que tanto pra mim quanto pra eles é isso que a gente falou, essa vergonha um pouco, deixar o paciente mais tabu, tranquilo. exato.
Exatamente. Tipo, eu pra mim, assim, eu consigo lidar bem com isso, de deixar o paciente tranquilo e tal. Às vezes eles não têm essa tranquilidade, então eu tento, né, ali pra eles. Mas é mais, assim, essa coisa de ser um assunto que não precisa ter vergonha, sabe? Sim. As mulheres fazem isso o tempo todo, gente. Homens, as mulheres fazem isso o tempo inteiro. A gente faz cirurgia, a gente faz procedimento estético, clareamento, mulher pinta a unha, pinta cabelo. A gente faz tudo pra se sentir melhor. E eu acho que eles também podem, eles têm que saber que eles podem fazer tudo para que tá ao alcance deles para se sentir melhor também. Legal. Acredito que seja isso. O maior desafio para o paciente, então, provavelmente seja isso, ele entender exato. a importância dele também se cuidar e aumentar cuidar. a autoestima dele, né? Exato, perfeito. E um mito que tu gostaria de desmentir, então, sobre o preenchimento? Sobre o preenchimento? Não é só quem tem um micropênis que procura e que realiza. Pelo contrário. Sempre dá pra melhorar, então, né? Exato. O pessoal acha que, eu não preciso, né? Porque eu não tenho aquele tamanho, mas não necessariamente são essas pessoas que a gente... Essas pessoas, sim, né? Procuram, né? Mas todo mundo, todo homem que eu atendi, ele procurava realmente para melhorar. Não porque era tanto uma necessidade, mas sim que ele queria melhorar. Ele queria mais, ele queria despertar aquela potência ali dele, então... Doutor, e quem não pode fazer esse tipo de procedimento? Tem alguma restrição? Tem algumas. A gente fala que antes dos 20 anos não é interessante fazer, porque é a idade de crescimento ainda, né? Então, não precisa e acho que também um pouco perigoso, né? Pessoas muito novas fazerem. E quem não tem aquela pele, que é onde a gente vai fazer o procedimento, vai fazer o preenchimento, quem é circuncisado, então também não pode fazer. E aí, quanto a questões de saúde, essas outras coisas, a gente sempre tem uma anamnese no início, né? A gente conversa sobre isso, alergias também, essas coisas, só para deixar claro. Mas, a princípio, são esses dois, tá? Esses pontos mais importantes. Outra coisa também, esqueci de falar, é quem tem fimose, né? Que é aquela pele em excesso, assim, a gente também não orienta a fazer. Certo. A doutora falou em idade. É uma curiosidade minha agora. Qual é a idade que mais procuro, assim, esse tipo de procedimento? Uma pessoa de mais idade pode fazer? Jovens, então, a partir dos 20 anos? Isso, exatamente. Então, é engraçado, tá? Os jovens perguntam muito... Mas quem vai fazer mesmo estão ali na faixa dos 40, 50 anos. São as pessoas que mais procuram. E sempre com aquela coisa de agradar a mulher, agradar a esposa, parceiro, parceira, né? Pode ser. Sim. Mas agora, outra pergunta minha, assim, doutora, que eu acho que os homens também devem estar se questionando. Influencia na ereção esse procedimento? Não. Eu falo que é um procedimento estético. Que vai além do estético, né? Por essas questões que a gente comentou de autoestima, de, enfim, virilidade. Mas ele é um procedimento estético. Então, a gente vai tratar bem o estético mesmo. Vai trazer volume, vai trazer ganho na parte estética. Então, nas funcionalidades, ele não vai alterar nada. Tanto na ereção quanto na sensibilidade também, é uma pergunta que eles fazem bastante. Então, não vai melhorar também, né, enfim, qualquer parte da ejaculação, essa parte de ereção, não vai melhorar, mas também não vai atrapalhar em nada, né? Ele fica ali só na parte estética dele mesmo. Ai, que interessante. É isso aí. E não dá pra reparar, tá? Tu faz o procedimento e ninguém consegue ver que isso é um preenchimento, comentar, sabe? Né? Vai dar pra ver que eu fiz, né? Não dá pra ver, não. Ai, que bom. Bom, tem um bordão meu que eu vou ter que comentar aqui nos episódios, que é que estação. E aí, óbvio que eu vou te perguntar uma situação inusitada que tu tenha tido, que tu tenha vivenciado. Eu sei que, como a gente comentou, é delicado, né? Sempre vai ter esse ar engraçado, porque não adianta, né? Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que a gente já tem essa coisa do gaúcho mais macho, né? Então, tem alguma situação, doutora, que tu passou, que tu ficou sabendo, que te contaram? Conta aí pra gente. Tem várias situações, tá? Mas assim, nada de muito. Mas uma situação engraçada, gente, eu vou alertar vocês aqui do podcast que vão estar escutando a doutora. Um paciente meu, que era da área da saúde, ele meio que já sabia, já tinha se informado um pouco com quem já tinha feito. E ele resolveu um dia fazer em casa, corajoso, sozinho. Né? Só que isso, gente, foi muito ruim, tá, pra ele. Ele me contou, depois ele me procurou pra eu fazer nele. Então, ele fez uma anestesia totalmente errada. Ele ficou
com uma fibrosezinha, assim, porque ele sabia mexer ali, mas ele não sabia o que estava fazendo, né? Anatomia. Anatomia, Né? isso, exatamente, porque eu acho que ele era dentista, enfim, alguma coisa assim, então ele não sabia, ele sabia mexer com cânula, com preenchimento, mas não sabia da anatomia, então eu acredito que ali teve uns errinhos ali, mas depois no dia ele me chamou e a gente arrumou tudo, consertou tudo, deu tudo certo. Eu fico alerta, não tentem fazer isso em casa, tá? Procurem um profissional com experiência. Por favor. Porque a gente fala que é estético, mas é saúde, né? Exatamente. Então, a gente comentou também das intercorrências, que é importante o profissional fazer a técnica correta e, caso aconteça uma intercorrência, conseguir, né, corrigir e também evitar que tenha algum tipo de complicação, né, doutora? Exatamente. E com isso, chegamos ao final, então, do primeiro episódio do Pode Contar com essa maravilhosa doutora Betânia Kozlovski. Querida. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço, hoje. Querida. Por tirar todas as dúvidas dos homens. E a gente espera que a gente tenha ajudado e levado conhecimento para vocês, que é possível uma autoestima e uma segurança melhor para vocês. Eu vou deixar aqui embaixo o @ da clínica onde a doutora atende e também o @ dela, para que vocês conheçam ainda mais o trabalho, né, que ela faz, de aumentar, de elevar autoestimas por aí. Então, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, doutora. Obrigada por ser a primeira convidada aqui do podcast. Eu amei. Muito obrigada. Essa doutora é maravilhosa, viu? Ela é perfeita. Gente, quero deixar, então, um super beijo, agradecer a audiência de vocês, pedir para que comentem, compartilhem para ajudar a Doc aqui, porque o projeto tá incrível, os convidados que eu vou trazer, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, e é tudo feito com muito amor no coração, como sempre, né? Então, eu espero vocês no meu próximo episódio. Beijo!